Bom, nós vamos fazer uma mesa com os palestrantes e faremos algumas questões, responderemos algumas questões. Por favor, Dr. Mitsumoto, Meninda, Miguel, convidar o Dr. Wilson Marques para participar da mesa também, por favor. Dr. Wilson, fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para o professor Miguel. Quanto ao C9, né, sim, existem muitas publicações, ele causa ela com demência, ele causa demência frontotemporal isolado, ele está associado com uma forma de ataxia espinocerebelar, está associado com doença de Parkinson, está associado com psicose, né? Como a gente poderia explicar uma única mutação, né, tendo tantos efeitos diferentes em doenças que são, assim, algumas vezes existem a sobreposição de ela com demência, mas outras vezes são doenças totalmente diferentes? Uma pergunta mais difícil você não quer, né? Não, mas eu acho que um dos aspectos que tem que ser levado em conta é a região onde está essa expansão. Ela é uma região bastante instável e o que tem se mostrado é que ela é instável a depender do tecido. Olhando para um paciente de ela, quando você olha para os linfócitos, e é isso que tem sido coletado normalmente para fazer o diagnóstico, e comparando outros tecidos, o tamanho da expansão ele é diferente nesses tecidos. Talvez o que possa acontecer é que, a depender da população neuronal, e esse é um dos aspectos que eu acho que entram, você tem diferentes populações neuronais sendo afetadas em cada uma dessas doenças, o tamanho da expansão para cada uma delas deve ser diferente e o limite, se a gente puder dizer assim, né, o limite com que eles provocam essas alterações é diferenciado. Mas essa aqui é apenas uma bem lógico. So it's also possible that apparently very closely associated second gene might be associated with C9. So depending on the other gene is activated or not, maybe clinical expression might be different. That's the study actually came from Dutch group, huge number of autopsy and patient and controls. But some other group said that result may not be all true. So still a lot of juries out there, not sure. But I think it could be some secondary genes involved. Thank you. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Mitsumoto. Dr. Mitsumoto, nós aqui no Brasil, nós ouvimos muito falar a respeito de tratamento com célula-tronco em algumas partes do mundo, incluindo-se também nos Estados Unidos com a Neuralstem. O senhor prescreve para algum paciente tratamento com célula-tronco? Well, first of all, Se não, por quê? okay, there's stem cells not available. And what happened is at the Columbia, we have world most prominent stem cell expert. And probably you know Tom Jessels and other group. The initial study was done to put embryonal stem cell in a chicken embryo. And the mouse stem cell grew everything into chicken and innervated muscles. That was a long time ago, almost 10 years ago. His Dr. Jessel's feeling is probably stem cell therapy will not be available at least next 5 to 10 years. It is just a verge of stem cell experimentation, stem cell therapies. 10 years ago, there is no such stem cells we are talking about, nothing available. Now, there are at least 3, just we heard, 3 type of different stem cells are being experimented. One is a brainstem and mesenchymal stem cells,
which is Israel, Boston, and also Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. The other one is a neural stem, embryonal stem cells, just as described at Emory University of Atlanta and University of Michigan, Mass Generals. And those are such important studies, but very early human experimentation. We have to go through that stage. And those stem cells are not available. I cannot prescribe, and all those also limited very close area of centers because they need injection, very frequent visit to check adverse event, surgical complications. So they are not really looking for patients from far distance. Yes, these are very important progress, but still, if you look at the stem cells, so many barriers, what kind of cells, where to inject, whether they keep alive inside, and whether they can make growth the axons into long distance muscles or just a neuroprotective mechanism secreting some neurotrophic factors, and whether we need immunosuppressive agent. And so those experiments are done in different studies, and kind of at those place where Dr. Jessel is rather skeptical at the current stage of stem cell therapies. We are not particularly involved with those studies, but I think I have to agree, those studies are very important. We have to wait at least next 5 to 10 years whether current stem cell has room or future to grow into real trials. I hope I answered your questions. Eu queria só que o Dr. Wilson pudesse fazer um relato de caso sobre a encomenda de células-tronco pelo correio. Bom, eu tenho um paciente que ele tomou célula-tronco que a pessoa manda pelo correio mensalmente, um frasquinho liofilizado, mais o sorinho, que custa R$10.000 por mês. Esse tratamento. É trapaça, gente, mas é real. Importante trazer esse tipo de caso num momento como esse, porque há vários anos a gente tem sempre discutido a respeito de quais são os tratamentos que são, não vamos chamar de tratamento, né? Das farsas que são colocadas para pegar pacientes e tomar o dinheiro dos pacientes. E esse aqui é um caso que acontece aqui no nosso país, logo aqui do lado, depois da gente ter falado tanto sobre isso. Mais uma vez aí só o reforço para tomar cuidado com aquilo que é oferecido como dizendo ser tratamento. Dr. Mitsumoto vai comentar mais alguma coisa? So I'd like to make a comment. Probably 7 or 8 years ago, probably some of you heard stem cell therapies. Nasal epithelial cell can be converted to stem cells. And in China, they offered such nasal epithelial cell and growth and injected intraventricularly. And I think it's probably not the 10 or 20, probably so many patients went from United States, Europe, everyone went to China. And there are 2 papers reported. And we had one patient who had holes in the head. They injected into those stem cells and paid a lot of money. And they gave some Chinese oriental therapy as well besides stem cell therapies. One of the patients came back to Colombia after stem cell therapies, and she developed perpetual disease spells and uncontrolled. So really you need to be careful. I think those are
died off. Really now they are not going into any patient going to China, and they published uncontrolled studies, hundreds and hundreds of patient stem cell therapies. If you remember what I said yesterday, there's a CBS News depicted stem cell therapy available in Mexico, and there's a more complete scam, and you don't know what kind of cell you're talking about inside the syringe. And they inject many different places. They say cure for multiple sclerosis, ALS, Parkinson's disease, and any cure they charge $20,000, $30,000, enormous monies. So clearly, there are people, some quasi-scientists and pseudoscientists producing some kind of stem cells and give money and inject something. So please be careful. I would like to repeat once again, if you find anything, we give you a cure, we give you stem cells, send us $20,000 or come to place, we give you stem cells, those are 100% scam. All real clinical trials, brainstorms and embryonal mesenchymal stem cell therapies, no charge. Clinical trials would not charge and really approved by IRB, investigational review committees, to protect the patient, protect the researchers, and they are not allowed to any charge money except, of course, transportation. If you come, you have to eat some food and so forth. That's your responsibility, but we do not charge. So if anyone says we have a cure, give us money, don't do it. Sorry, we need the time. I know you wanted to get something, but very likely you get some kind of false treatment. Uma pergunta aqui. Meu nome é Eneida, eu sou paciente dela, sou proveniente do estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dirigir uma pergunta para o Dr. Miguel. Considerando, Dr. Miguel, a questão dos níveis de VAP-B poderem ser, de certa forma, protetivos em relação a ela, e os níveis de TDP-43 e a questão da expansão do cromossomo 9 serem vistas como negativas em relação a isso, qual seria o seu pensamento? Qual seria um possível protocolo de inferência a respeito dessa questão? Não seria interessante que se fosse verificado esses níveis comparativamente entre pacientes de uma família e os seus co-irmãos saudáveis? Parte do que eu apresentei foi justamente a comparação entre indivíduos afetados e os seus irmãos, tá certo? Então, para identificar que realmente a gente observava uma redução das quantidades de VAP-B, e agora eu vou deixar bem explícito, em células dos pacientes, células mantidas em cultura. Foi isso que foi observado até então. No momento, nós estamos tentando desenvolver uma metodologia capaz de quantificar especificamente os níveis dessa proteína. Essa metodologia não está pronta e nós não temos como colocar adiante qual seria a melhor forma de abordar isso antes de ter qualquer resultado dessa metodologia. Ou seja, a gente está no estágio bem inicial do que seria. Tá? Pensando como uma abordagem aqui, eu vou deixar bem explícito. Aqui estou apenas discutindo o que seria uma possível abordagem ali na frente. Não, nada disso ainda é possível. Se a nossa hipótese é de que a VAP-B está reduzida, uma reposição dela poderia ser, ela faz lógica em ser uma metodologia para se reverter o quadro. Entretanto, a gente só pode ter inferência sobre isso depois que eu conseguir quantificar a proteína, não apenas nos casos com ela 8, mas também nos casos com a forma esporádica e todos os diversos controles que nós precisamos para isso. Esse tipo de estudo, esse tipo de mecanismo precisa ser feito em etapas e demora alguns anos.
Boa tarde, meu nome é Thiago, sou fisioterapeuta. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Hiroshi. Uma pergunta que eu fiz ano passado para a maioria de vocês que estão na mesa agora. Por tudo que o senhor já viu na medicina, evolução em relação a medicamentos, o que a gente aprendeu de células, tratamentos, antibióticos, e toda a evolução medicamentosa, questão de ciência, o senhor acredita que um dia a gente ainda vai poder comemorar a cura da esclerose lateral? Of course. I don't know when. It is generally said field of ALS is about 30 years behind of cancer. And the cancer is now, greater proportion of cancer is now being properly treated, and the patient lives a very long period. In the past 30 years ago, if you have cancers, doctor would not tell to the patient you have cancer. Particularly like Japan, where I'm coming from, and they would not say that they have cancer. But I think it's now you have cancer. Let's do this. Let's do this. So many methods available. So I think it's that will be happen near future. 30 years now, currently, some cancers clearly cured. We know that. And I think it's 30 years from now, certain ALS will be cured. So I think it's the next 5 to 10 years, we can slow down. We have to have second medications to combine combined with Riluzole, so we can do combination treatment. As I said yesterday, this kind of difficult disease cannot be treated with one medication. We need combinations. As you see, ALS is a syndrome, so many different diseases, but must be some kind of fundamental process, axonal degeneration, muscle atrophy, and so forth. So those fundamental process working in many different type of ALS patient, that's one medication. Then specifically working with the target area, and then number of symptomatic treatment. I think we can control disease and let the disease, patient live much longer than current stage will happen. I think it's next 5 or 10 years. However, I strongly believe science is not linear progression, as you know. Science, the progress sometimes shoots up, and some genius finds something, and then I say 5 years, it could be only 2 years, who knows? I said 30 years behind of cancer, that's a linear curve. It might be much shorter. So I think anything could happen. As I said, I think it's all players on the table now. So much we have known. I think ALS is almost like jigsaw puzzle. Someone yesterday showed a piece of jigsaw puzzles. And pieces, every few months we have exciting paper published. So we put the new piece, another piece, another piece. We see a little bit of blurred pictures in jigsaw puzzles. But when we have a little bit more clear pictures, it is still uncertain. But as you know, the research is so much going on. United States, Canada, and Europe, Australia, Japan, and of course in Brazil here. And I think it's everyone aiming the same directions. And one day, I don't think it's really not far away. We find, as you said, and finding out the cure or discovery of disease process. I don't know which comes first, but something will happen. I'm convinced. Minha pergunta vai para a Melinda. Meu nome é Douglas, eu sou filho de paciente de ela. E eu queria saber como que está o andamento dos ensaios clínicos com células-tronco aqui no Brasil.
eu não me engano, no Paraná está sendo realizado, não sei em que estágio que está isso, na USP, na própria USP, está sendo realizado alguns ensaios clínicos. Eu queria saber no que se refere e como que está o andamento disso. Obrigado. Bom, mas especificamente na USP, o que eu conheço não são ensaios clínicos ainda, são ensaios pré-clínicos. Então, o que eu apresentei para vocês são apenas alguns tipos de célula-tronco, são tipos mais gerais. Mas dentro dessas populações existem ainda subpopulações de células. Talvez elas sejam mais interessantes do que as outras que vemos nas populações, nessas outras. Por exemplo, células-tronco mesenquimais. Dentro delas existem vários subtipos. Então, existem muitos laboratórios estudando um subtipo ou outro subtipo que talvez possa ser mais interessante. Então, o que eu imagino é que essas pesquisas estejam ainda nessas fases mais pré-clínicas, onde a gente tenta entender como que elas estão atuando, que tipo de efeito elas têm, para depois conseguir transpor isso num estágio mais avançado. Então, as pesquisas, ainda mais aqui no Brasil, ainda estão em estágios bastante iniciais, mas elas estão caminhando. Posso só fazer uma colocação? Você falou a respeito do Paraná e no caso da USP, né? Eu sei, o que a gente sabe é que no ano passado teve uma grande movimentação, principalmente de mídia, a respeito de clinical trials que seriam desenvolvidos no país, e a última notícia que nós temos em relação a isso é que para que esse clinical trial fosse feito, ele precisaria passar ainda pela aprovação do comitê de ética. Então, eu não me recordo se alguém tiver algum tipo de informação a respeito dessa pesquisa, como não teve não tem nenhum dado. Eu acho que isso também faz parte da pesquisa, de você manter os resultados até que sejam publicados para análise aos pares. Eu acho que faz parte da avaliação. Do ponto de vista de célula-tronco, a Melinda comentou muito bem. Primeiro, nós temos a fase pré-clínica. Qual o tipo de célula? O professor Mitsumoto comentou também. Não basta só termos uma célula assim injetada, mas qual o local? Qual é a frequência? Qual é a quantidade de célula? E, juntamente com essas células, o que mais para proteger essas células? Portanto, nós temos que responder essas perguntas primeiro. E quando se fala em ensaio clínico com paciente, quanto que custa por paciente? Qual que é o orçamento para isto? Quem vai pagar? É o hospital público que vai pagar? Com verba pública? É o convênio que vai pagar? E quanto que custa uma complicação? E o que é uma complicação? Uma complicação relacionada com o procedimento. É uma complicação relacionada diretamente com o procedimento? É uma complicação relacionada com o tempo do procedimento? Ou seja, tudo que acontece em 3 meses é do tratamento. E tudo isso precisa de orçamento também. E nós sabemos hoje que qualquer procedimento desse tipo custa muito. É uma fortuna muito grande. Enquanto, portanto, nós não tivermos umas respostas pré-clínicas muito bem definidas, não é tempo ainda de injetar células. Pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos aqui. Nos Estados Unidos, nós sabemos que em alguns locais tem até formas de aplicação de células na região da coluna, com os procedimentos. O que eles mostraram é que existe uma segurança para a injeção das células, mas ainda não se fala em processo de eficácia, ou seja, que isto funciona. Essa é uma outra situação muito importante. Quando se fala em tratamento, a palavra tratamento é uma palavra bastante importante. O que nós pretendemos é a melhora para o paciente. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum é criar uma nova doença para o indivíduo. O que nós não podemos também fazer é retirar aquilo que ele tem de mais importante, que é a esperança. E como é que a gente tira esperança? Enganando as pessoas. Oi. Por favor. Meu nome é Patrícia. Até peço desculpa pela pergunta que eu vou fazer. Eu acabei de ficar sabendo do diagnóstico da minha mãe e faz 15 dias. E assim, eu escutei muito aqui falar do tratamento do Reluzol. Eu queria entender só como que funciona esse medicamento e se é possível comprar esse medicamento na farmácia, como que funciona. E o que ele pode ajudar na qualidade de vida, o que ele pode melhorar aí para o paciente?
So, Riluzole is anti-glutamate. Anti-glutamate means the theory says very likely actually the facts. The central nervous system has too much glutamate. Glutamate is a very important neurotransmitter. Neurotransmitter means cell to cell has to talk by using chemicals. The glutamate is excitatory chemical. Signal goes to one cell to the other cells. Apparently, the too much glutamate, whatever the mechanism, astrocyte and so is involved, but too much glutamate is in the nervous system. So cells are always jittery. And if certain jitteriness is okay, but too much continuous jitteriness turns out to be triggering some mechanism to degenerate the cells. I'm not going into detail, but the Riluzole is one of dirty medications. Dirty medication is just not one function, but the multiple function. One of them is anti-glutamate. So suppress or reduce too much glutamate. That's a theory. The study showed that those who took medications after 18 months lived a few months longer compared to placebo. And continuously this is shown, but more post hoc analysis showed that prolongation of survival will probably much longer. And some studies showed even 24 months. It is clear that compared to 20 years ago when this medication developed and the current, patient lives longer present currently. There are three reasons we think is why patient lives longer in these days. One is the patient and families are becoming much aware of this disease, how to deal with nutritional, respiratory care. Also, we have multidisciplinary care. We heard this morning so much how we can provide better care in terms of nutrition, pulmonary, everything else. And so multidisciplinary care is very important to improve quality of life and survival. And probably Riluzole. Problem with Riluzole does not change any function or quality of life. If you take medication, none of those. Just to slow down disease. In fact, in the United States, some doctors even would not mention about Riluzole. This is too minimum, too dismal, so they don't talk to the patient. I think I am an expert. I'm dealing with so many patients. I have to tell the patient the medication available because this is the only medication we can prescribe. And so I think some patient gets more benefit, some patient not get much benefit. So I would tell, if you don't pay out of your pocket, take this medication. If you don't have any side effect, might as well you take it. If you wonder, don't wonder now, wonder later. Everyone agrees if this medication ever works, we don't know, but ever works. Everyone agrees this medication only works in early stage, not later stage. So that's the recommendation. Nós temos direito a mais duas perguntas em função do horário. Por favor. Oi, eu não vou fazer pergunta. Eu sou a Mônica, eu sou irmã do Marcelo Farinelli, que tem ela há 10 anos. E eu estou vendo pacientes novos aqui e estou um pouquinho agoniada. Vocês desculpem, tá? Mas eu acho importante vocês saberem que a ligação de vocês com o médico é o que existe de mais importante. Todos esses tratamentos foram apresentados para o meu irmão. Todos os amigos, o patrão dele, que tem muito dinheiro, que quer levar ele para o fim do mundo para fazer o tratamento, chega com todas essas coisas para ele. Chegou esse que era lá na China, né? Na Coreia, não sei, que era uma clínica, tinha que pagar horrores. Ele falou, eu pago. Nesses 2 primeiros que apareceram, logo no início da doença, tinha uns 2 anos. Meu irmão falou, liga para o doutor Acari. Aí eu falei, doutora Acari, ligaram falando isso. Mônica, isso não tem certeza, não é nada disso. Estou indo aí, vou conversar com o Marcelo, mas isso não existe. Isso é enganação.
Depois disso, os amigos chegam lá, meu irmão fala, o meu médico não me falou nada. Ele vai trazer para mim quando tiver alguma coisa certa. Então, assim, essa ligação é muito importante. O meu irmão é uma pessoa que ele é super feliz. Ele tem ela há 10 anos, ele já não movimenta nenhuma parte do corpo, é super lúcido. Ele perdeu a dele, a bulbar, é aquela que avança mais rápido, que com ele não avançou. Entendeu? Então, assim, há 10 anos ele está feliz do nosso lado, a físio dele está aqui, está sempre com esperança. E, assim, ele mandou uma carta hoje para a doutora Cari, que eu vou entregar, porque ontem passou o filminho do aniversário dele, e de agradecimento por essa ligação. Então, assim, e esse pouquinho que vocês estão falando aqui é uma esperança enorme. Quem é paciente, que está no início da doença, acredite nisso, porque isso é muito importante para todos vocês, e tem uma ligação direta com a sua equipe de médicos que tem perto. Eu tenho a sorte de ter a doutora Cari na minha vida há 10 anos, e na nossa vida, da família toda, né, nós somos apaixonados por ele, mas essa ligação deve ter profissional aqui também, né? É importante que vocês saibam que isso foi o mais importante até hoje na vida do meu irmão. Então, assim, eu estou vendo o desespero de quem teve o diagnóstico agora há pouco tempo, e assim, teve muitos avanços nesses 10 anos, muita coisa já aconteceu, e nós vamos conseguir, é isso que vocês têm que acreditar e passar para quem está em casa, e eles passarem para a gente, porque eles que passam isso para a gente também, né? Então, vocês desculpem eu estar falando assim, é porque eu sei o que eu passei, então eu estou passando isso para vocês que estão no começo. E assim, quem quiser, Marcelo Farinelli está no Facebook, ele adora falar com todo mundo, tá? Vocês fiquem à vontade. Obrigada. Élica, comenta, por favor, a respeito de como que se encontra a situação da possibilidade de adquirir o medicamento Riluzol. Na verdade, o Riluzol está faltando, tem mais ou menos uns 4 meses. Ora num canto do país, ora no outro, e aqui em São Paulo, principalmente. Então, assim, algumas farmácias, elas têm um tanto de Riluzol, mas falta. Então, em alguns lugares, eles não estão deixando acabar completamente, para a gente não ter o que falar muito. Só que, na verdade, não tem para todo mundo, né? E principalmente para quem está entrando com pedido agora. E o que nós temos orientado é que as pessoas entrem com uma liminar. Inclusive, no site nosso, tem lá um modelo de liminar, no blog, no Face do Procura também, é um modelo de liminar que mostra que um juiz já liberou, via judicial, o medicamento, e isso jamais deveria estar acontecendo, porque, na verdade, existe uma portaria federal que regulamentou a distribuição do medicamento pelo SUS. E que, então, por isto, o paciente jamais deveria deixar de receber. Essa é uma realidade. Uma outra realidade que nós estamos recebendo de informação é que, em alguns locais, a pessoa vai ao Ministério Público e não tem a resposta ideal da Justiça. Ou seja, o juiz, o promotor, tem mandado o paciente voltar para a farmácia. Eles não estão entrando com a liminar. Nós não estamos entendendo isso. E essa semana, a doutora Cari deu uma entrevista fazendo uma denúncia desta falta do medicamento para um jornalista que fez a denúncia no Terra. A ideia é a gente fazer isso para outros meios de comunicação e que sejam mais pesados e que isso se amplie, né? Porque é a nossa voz que está indo para pedir e brigar pelos nossos direitos. Então, o Riluzol jamais deveria estar faltando, e ele está, sim, faltando. Tanto o Riluzol, como quem também estiver precisando de BIPAP. O BIPAP está com problema na importação, é a resposta que nós temos. E já não é a primeira vez que acontece o problema de importação. E aí a minha pergunta é, se já sabe que isto vai dar problema,
Por que não é antecipada a compra? Porque aí, se houver problema, não falta para ninguém. Se houver antecedência na compra. Então, acho que o que está acontecendo é isso. A gente tem que continuar indo ao Ministério Público. Quem tiver contatos com jornais, jornalistas, pede ajuda. Porque eu acho que a única solução agora é a justiça e a comunicação na mídia. A gente está com muito problema de importação, porque está faltando mestinon, está faltando imunoglobulina, está faltando imunossupressores. A nossa importação está muito ruim. Só para o Brasil, né? O doutor Matsumoto vai falar um pouquinho. Você pode, desde que você tenha R$2.000 a R$2.500 para pagar numa caixa de Riluzol. Então, existe, em algumas farmácias, existe um local de distribuição que é o SAR. Se você quiser e tiver condição, nós passamos para você. No próprio Google você acha SAR. É verdadeiro, você acha. Você pode comprar medicação. Você não deveria ter que comprar. É isso. Érica, o doutor Matsumoto vai comentar um pouco. You're talking about the generic, right? Right. Yeah. So I just have been wondering after this morning's talk, and I'm sure you're doing it already. You said going to media and so forth, and unfortunately, ALS is not the most common disease. Societal impact is not large. So I was in United States. So much funds going into HIV and other disease, not ALS, and so it's extremely frustrating, and I almost feel angry. But ALS Association doing ALS Day, there's some ALS Day, and I think really everyone has to do media and email, whatever, social media, and I don't know Brazilian political system, but all politicians in the United States listen to voters. They only listen to voters because they need to be re-elected. And so what you have to do is influence your own representative. And you have to go to Brasilia, the capital. And I think you have to go there. I know it's distant, but I think you have to pressure them. Otherwise, they would not do you anything. Unless they are threatened by voting, they would not do anything. That's the United States way. So you have to write mass email and plead, ask, and whatever things, NIV, I think you have to, as a group, and just you mobilize the people, friends, families, and anything related to ALS. If you look at surround you, anyone related to ALS is not so rare. So anyone touched with ALS in your friends and relatives, co-workers, and so forth, you have to ask them to email to own politicians, representative, and surely this is democratic societies, and I think you have to do that. That's what I had a feeling this morning after listening. Vou fazer a última pergunta. Doutor Mário, vai falar? Tá bom. Na verdade, mais que uma pergunta, eu vou fazer um depoimento do que eu faço no meu ambulatório quando falta o Riluzole aos meus pacientes do centro lá de Natal. Eu digo aos pacientes que não comprem. Não comprem, porque eu sigo mais ou menos a orientação
é mais importante guardar aquele dinheiro para outras coisas mais importantes do que usá-lo na compra do Riluzol. Que lutem para que volte a reestabelecer a liberação pelo Estado, né, de alguma forma, mas não comprem. Tem outras maneiras que melhoram a sobrevida. Eu comentei ontem, a ventilação não invasiva, a nutrição. Isso também vale no tratamento. Então, não comprem. Esse é meu depoimento. Eu acho que foi isso que o professor Mitsumoto falou um pouco aí nos comentários dele. I certainly agree, because reality is Riluzole does very little. And good proportion of doctors in the United States says Riluzole vacation. Rather than paying money for Riluzole, that money should be spent for your vacations or something else. And so I used to be $1,000 a month. Can you believe $1,000 a month to extend the life for a while? And so I kept saying, if you don't pay out of your pocket, if you have no side effect, you take it. And if you pay any money, I absolutely agree with his comment, such an important comment. Yet, it is wrong that Riluzole is not available if you want. That's different issues. So I completely agree that Riluzole has to be available, but whether you pay it a lot of money to get it, that's a different story. I agree with you. Por favor. Mais uma vez, boa tarde, Anselmo. Eu quero primeiro agradecer muito. Eu estou aqui, fui convidado pela Pastoral da Saúde da Igreja Católica para estar aqui e quero dizer que foi enriquecedor demais. Levarei, sim, para as nossas reuniões na Pastoral as conclusões que pude observar aqui. Quero pedir só mais um minutinho de atenção dos senhores, porque me pareceu bastante pertinente uma pequena poesia que eu fiz, que depois se tornou música e já é rodada no Rio Grande do Sul, e eu transcrevi agora sentado ali para poder falar para os senhores. E eu espero que todo este esforço que está sendo feito para resolver e dar maior sobrevida aos portadores dela, da doença neurotômica miotrófica, do neurônio miotrófico, é muito sério e que precisa continuar e cada vez mais alcançando os resultados necessários. Quero que não seja como o nome que eu dei, que é cria enjeitada. E eu digo o seguinte: não tenho pressa e nem pressa em ter mais pressa. Vou no meu tranco como um boi na verga vai. Este meu jeito, meio rude e falquejado, herdei da vida e um pouco de meu pai. Tenho saudades das grandes matarias, dos vales férteis, das serras e dos rios, das águas puras e das sangas sossegadas, do pão de forno, do aporo e da canjica, e da natureza que ainda era respeitada. Sinto o cheiro de terra após a chuva, dos parreirais da nossa uva, dos parreirais que produzem a nossa uva, vozes e pássaros pedindo para cantar, e tantas flores perfumando sem cobrar. Desculpe, estou enxergando mal, eu quebrei meu óculos, está complicado, mas eu vou tentar dar continuidade. Obrigado. Andar de bichos em sementes pequeninas à espera de que possam germinar. Hoje a ambição, espousada à minha volta, plantou desertos em sementes traiçoeiras, cria enjeitada de um progresso que importamos, batendo palmas às ganâncias estrangeiras. Se tivermos pressa e interpressa e mais pressa, será receita louca a importarmos para morrer,
de venenos, neurose e pesticidas, matando a vida que tem pressa de viver. Muito obrigado. Vamos encerrar, tá? Bom, encerramos nossos trabalhos aqui. Queria... Queria... O salário de vocês é até às 5 da tarde. 10 para 5, ainda. Professor Mitsumoto, como o senhor sabe, aqui no Brasil nós gostamos muito de futebol, soccer. We love soccer. Before Germany. Before July 8. The last year. Mas nós temos um presente para o senhor, uma homenagem para o senhor levar para a sua associação lá nos Estados Unidos. Tá bem? You're welcome. Thank you very much. Oh. The people here has signed out your shirt, okay? Thank you very much for presence here. We enjoyed a lot. Yes, we enjoyed a lot. You are a wonderful person, really wonderful person. We enjoyed a lot. Yeah. Thank you very much for your help. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Nós tivemos 2 dias, sem dúvida nenhuma, muito frutíferos. Abrão, cadê o Abrão? Por favor, doutor Abrão. O Abrão é o presidente da Abrela. Ele é presidente já faz, contarmos, todos os anos, faz bastante tempo já. Ele praticamente é o presidente honorário da Abrela. E ele coordena sob uma forma muito inteligente, muito hábil, porque coordenar um ambiente cheio de mulher é muito difícil. Bastante. Vem cá, Abrão, por favor. E ele consegue coordenar muito bem. Ele é a cabeça lá da Abrela. Lógico que o corpo, os braços, as pernas são as moças, né, da Abrela. Um agradecimento especial a todas as moças da Abrela. E esse evento ele ocorreu por... A Élica já comentou quem foi que auxiliou para que ele ocorresse. Mas tem que fazer um agradecimento especial, muito especial mesmo, aos tradutores. Ao Renato Geraldes e a Daniele Fonseca. Não é fácil fazer a tradução. Mas, mesmo com cabina muito quente, eles conseguiram fazer um trabalho excepcional, ajudando-nos bastante e trazendo a fala do professor para nós. Muito obrigado a vocês dois. Também a Contato Eventos. A Glauce, que está no microfone. Cadê a Glauce? Está lá fora, provavelmente. O Ademar, que ficou ali nas aulas. E o Gilson, da Câmara. Colocando muito obrigado a vocês. A Abrela, ela existe desde 99. Nós fizemos nossa primeira reunião há 16 anos. Ela já é uma moça, 16 anos. E nessa primeira reunião, estavam presentes 2 pessoas. Dona Natalina, por favor. Para variar. Seu Darcy, por favor. Primeira reunião da Abrela. E aquele casal estava presente. Muito obrigado, Natalina. Obrigado, seu Darcy. Ela já vinha com uma história de 3 anos. Ela já vinha com um prognóstico, portanto, de uma sobrevida curta. E a dona Natalina, eu comento que a nossa Benjamin Button, do filme, cada ano que passa ela está melhor. E cada ano que passa, ela nos faz ficarmos mais apaixonados por esse casal tão lindo. Obrigado por vocês. Assim como faz muitas reuniões. As nossas reuniões elas são registradas, elas são fotografadas. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Osíris. Cadê o Osíris? Vem cá, Osíris.
Esse é o único que não aparece nas fotos. É o único que não é registrado. E o Osíris, ele faz o registro de todas as nossas reuniões. Se vocês forem lá na Abrela, no site, vocês vão encontrar os registros dessas reuniões todas que vêm. E como nós somos muitos. Falando de uma doença rara, ou seja, 65 pessoas para 100 mil, abaixo disto é doença rara. Então nós não somos raros, somos muito raros. Mas todos juntos, com certeza, nós faremos o governo nos escutar. Com certeza. Obrigado, Osíris. Nesses 16 anos de história, é importante a gente registrar que, no início, a Abrela sozinha, tentando completar um espaço que faltava, que era o paciente, após receber o diagnóstico, o que fazer quando as coisas começam a acontecer. Essas informações aí trazidas pelo Dr. Acari, que foi um sonho que ele trouxe, se tornou realidade, todos nós aqui somos seus discípulos, Acari. Mas o que deixa a gente feliz, apesar de ainda não termos a cura da esclerose lateral amiotrófica, é que muitos se levantaram nesta luta. E aqui temos um grupo do Procura que todos estão engajados de uma e de outra maneira para entendermos, para ajudarmos aqueles que estão envolvidos com a esclerose lateral amiotrófica. E só sabe disso aqueles que estão perto, aqueles que são familiares e aqueles que sentem a urgência e a necessidade de um atendimento diário, a necessidade de resolver as questões que estão ali no dia a dia. Por exemplo, o que eu faço se quando eu estou comendo eu me engasgar? O que eu faço quando eu estou deitado e me falta um pouco de ar? O que eu faço se está coçando as minhas costas e eu não consigo chamar ninguém para dizer isso? As coisas são complicadas no sentido de quando você está envolvido na situação. Mas todos nós que estamos aqui, e eu digo que os pesquisadores são sacerdotes. O sacerdote é aquele que intercede diante de um altar. E o pesquisador é aquele que está dia a dia com a sua vida voltada para tentar entender os mecanismos da esclerose lateral amiotrófica que até agora não se conhece. Conhecemos aí os 10% da ela familiar, alguns mecanismos dela. Mas nós não podemos deixar de esperar e de ter esperança. Nós queremos agradecer de uma maneira muito especial ao Dr. Mitsumoto por ter aceitado um convite de vir ao Brasil, sabendo de ter aceitado prontamente vir e de trazer a nós tantas coisas boas, sabendo que ele é um pesquisador reconhecido no mundo inteiro. Dr. Mitsumoto, muito obrigado. Queremos agradecer também de uma maneira muito especial à equipe da neuromuscular, que o Dr. Marco Antônio é o coordenador do ambulatório, que tem feito um trabalho muito bonito junto aos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, e a gente percebe isso no dia a dia, que os pacientes não chegam lá como clientes de um serviço, mas como amigos daqueles que estão lá. Nós queremos agradecer ao grupo do Genoma Humano, que está representado aqui por 2 dos seus pesquisadores, que tem sido aí uma das pesquisas de ponta do nosso país, né? Ao Dr. Wilson Marques, que tem sido um amigo da Abrela, que todas as nossas reuniões ele está aqui, e sabemos que ele tem uma agenda extremamente apertada, né? Por exemplo, hoje ele veio de onde, professor? Goiânia, não é? Conversando hoje de manhã, ele disse que tinha saído de lá às 4 da manhã para estar aqui conosco. E nós agradecemos, professor, a sua dedicação. Portanto, apesar de termos uma situação que ainda não entendemos direito e com a esperança de resolvê-la, nós somos felizes porque temos pessoas com esperança buscando entender o mecanismo e pessoas mesmo envolvidas com a esclerose lateral amiotrófica com esperança de ter uma vida melhor e de chegarmos à cura. Portanto, a Abrela não está mais sozinha como no início, Acari.
temos muitos amigos que estamos na mesma luta da esclerose lateral amiotrófica. O dia 21 de junho nós devemos falar, e falar para o Brasil que nós estamos precisando de medicamento, que nós estamos precisando de ventilador, que as pessoas precisam respirar e têm direito de respirar. E se nós nos juntarmos nessa luta, eu acho que nós temos que ser ouvidos, e nós vamos ser ouvidos. Bom, gente, nós vamos terminar. O Dr. Mitsumoto precisa voltar para os Estados Unidos. O transporte dele já chegou. Eu queria agradecer a todos. Boa tarde, né? Já quase boa noite. Muito obrigado a todos.